Eu começo a edição de hoje te contando que acabou a dúvida de duas famílias. 41 dias depois do nascimento das crianças, exames de DNA confirmam troca em hospital. As mães se emocionaram bastante ao entregarem uma a outra os bebês que vinham amamentando. As famílias receberam o resultado do exame na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. O laudo confirmou a troca dos recém-nascidos que ocorreu logo após os partos no Hospital São Silvestre no final de dezembro. Na época, foi a própria equipe médica que comunicou aos pais sobre a possível falha. Um primeiro exame já indicava que um dos bebês não estava com a mãe biológica. Segundo a advogada do hospital, 4 funcionárias foram afastadas das funções assim que a troca foi descoberta. Eles continuam afastados, foram todas as enfermeiras e técnicas de enfermagem que participaram no centro cirúrgico. O hospital agora vai avaliar, diante desse novo exame, para ver qual conduta vai adotar referente a esses funcionários. Desde o início, a gente declarou que houve uma quebra de protocolo em algum momento. A gente não conseguiu identificar quem foi o responsável por essa quebra de protocolo, mas a gente sabe que houve. A gente sabe que na hora da entrega desses bebês para a mãe, saindo do centro cirúrgico, houve essa troca. Agora, quem fez, a gente não soube identificar até o momento. De acordo com a delegada que investiga o caso, testemunhas já foram ouvidas e só faltava a contraprova do exame para finalizar o inquérito que deve apontar quem de fato são os responsáveis pelo erro. Na esfera criminal, eu cuido da responsabilidade pessoal daquele que foi responsável pela troca, caso a gente apure que isso de fato aconteceu, doloso ou culposo. O hospital ele será... vamos dizer, ele terá uma responsabilidade administrativa e também civil, caso a família queira intentar essa responsabilidade no judiciário. João Paulo revelou que desde a gestação, a esposa Viviane tinha medo que a criança fosse trocada na maternidade. Exatamente, minha esposa desde quando ela engravidou, a primeira coisa que ela falou, para quando o neném nascer, mas a gente não pôde assistir o parto por conta da Covid, a coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Depois de mais de um mês de convivência com os bebês, as mães destrocaram as crianças na delegacia, em um momento de muita emoção. Jussiara Maria, mãe de um dos meninos, falou sobre o recomeço. Muito difícil, mas... Jussiara, qual foi o sentimento agora de voltar para casa com o teu bebê de verdade? Nem sei o que falar, gente, nossa, total... Momento de muita emoção? E como é que fica o carinho pela outra criança? Do mesmo jeito, vou amar ele como eu vou amar esse aqui também. Né? Os advogados das duas famílias pretendem pedir indenização ao hospital. Nós vamos procurar o hospital e tentar uma conversa informal e ver se consegue. Eles vão necessitar de uma reparação, um apoio, em vários sentidos, seja psicológico, seja financeiro, eles vão precisar disso. O que eles passaram foi indescritível. A troca foi dramática, eles ficaram quase que 1 hora em prantos ali, porque a minha cliente ainda tinha o sentimento que aquele era o filho dela. Se entregar uma criança não é uma coisa simples, né? É muito cedo falar em reparação civil nesse caso, ainda por quanto que ainda está correndo o processo criminal. Nós queremos entender sobre algumas questões que ainda precisam ser esclarecidas aqui, né, pela própria delegacia de polícia. Mas no momento oportuno isso será trazido à atenção. O que está sendo verificado aqui pela Polícia Civil é se o crime aconteceu na modalidade dolosa ou culposa. Né? O culposa seria sem a intenção. Né? Até o momento, pelos depoimentos que foram coletados, aparentemente aconteceu sem querer. No entanto, de toda forma, deve ser abordada, porque existe a previsão do crime na modalidade culposa também, e os responsáveis devem arcar com as consequências jurídicas.